Para tudo, Deus tem um propósito. Você foi chamado para um propósito, e esse propósito de Deus é para ser cumprido através de você. Precisamos desenvolver o nosso chamado dentro do propósito de Deus, de acordo com o seu querer e a sua vontade. Moisés era um escolhido de Deus para um propósito específico. Não foi escolhido apenas para ser o filho de sua mãe Joquebede, mas para ser o libertador do povo de Deus que estava no Egito. A mãe dele precisou compreender e obedecer o propósito de Deus. Fomos chamados para cumprir um propósito. Muitas vezes, confundimos o nosso chamado com o propósito de Deus. Quando estamos seguindo os nossos planos e não entendemos o propósito e o chamado, nos frustramos, queremos fugir e reclamamos. Moisés, quando já crescido, entendeu que ele não era um egípcio. Não foi criado para ser um faraó. O seu chamado começava a queimar em seu coração e o propósito de Deus o impulsionava a ter uma atitude. Quando nós entendemos o propósito de Deus, entendemos o nosso chamado e percebemos que não temos que viver para nós mesmos, mas para um propósito maior. A pessoa que entende o propósito de Deus nunca perde a simplicidade, por maior que seja esse propósito. Quando entendemos o propósito de Deus, dependemos unicamente dele. Não dependemos de nós mesmos, da nossa força ou da nossa sabedoria. Quando entendemos o propósito de Deus, não perdemos o foco, não esquecemos as nossas raízes, de onde viemos. Não nos seguramos em coisas materiais, em conquistas meramente humanas, mas dependemos unicamente dele. Seja o que for que vivamos, precisamos viver o propósito de Deus. Deus tem seu propósito e nós fomos chamados por Deus para cumprir seus nobres propósitos. Homens como Daniel, José, Davi entenderam o chamado e viveram dentro do propósito de Deus. Não se preocupe com você mesmo quando pensar em como cumprir o propósito de Deus. Deus é soberano, seus propósitos são grandes. Se Ele te chama, Ele te supre e você, com certeza, cumprirá o propósito de Deus na sua vida.